Zé Boto entrou no circuito e dois negócios estão muito próximos de serem anunciados ainda hoje. Flamengo tem carta na manga que deixa Caio Jorge mais próximo depois da proposta milionária que o Flamengo fez, e o São Paulo tá vindo atrás do Alan, e eu vou trazer os detalhes e o que falta aí para haver um acordo. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. O Flamengo segue de férias com o elenco principal, segue com o Sub-20 fazendo a preparação pro Carioca, que começa no dia 14. Ainda existe uma indefinição sobre a data de reapresentação, pode ser dia 15, dia 14 mesmo, o mesmo dia da estreia do Carioca, mas isso ainda vai ser batido o martelo depois da definição do novo técnico. Então, esse jogo contra o Bangu, o jogo contra o Volta Redonda no dia 17, tudo isso vai ser o time Sub-20. Agora, no dia 21, Flamengo e Vasco, ainda existe uma indefinição. Será que o time principal já vai para o jogo? Será que não vai? Dia 25 de janeiro está marcado o Fla-Flu, mas no dia 24 está marcada a Supercopa do Brasil. Isso ainda está gerando uma indefinição aí, além da data do retorno do elenco, mas a gente continua acompanhando. Tudo depende ainda dessa confirmação do Felipe Luiz, que tem novidade definitiva aí, o Boto entrou na jogada. A gente vai trazer os detalhes aqui no vídeo de hoje, mas a gente tem que aguardar para saber quando vai ser de fato essa data de retorno do elenco. Vamos falar agora do YouTube Shopping rapidinho pra vocês, que tem um monte de produto maneiro passando na tela. De vocês tem camisa, tem copo, tem muita coisa legal, tem estatuazinha do Flamengo, tem placa do Tetra, e você me dá uma moral muito grande se adquirir esses produtos pelo meu link. Pode ser o produto exato ou você pode clicar no produto que está passando e lá dentro do site escolher, ou do aplicativo escolher qualquer outro produto, desde que tenha entrado pelo meu link. Você me dá uma moral muito grande a continuar trazendo todas as notícias do Mengão aqui para vocês, beleza? Vamos seguindo, porque a gente tem agora a notícia, o vídeo é inteiro de mercado da bola, tá? Tem informação de praticamente todas as atualizações aí das negociações do Flamengo, começando com o São Paulo vindo para cima para levar o Alan, tentando a princípio aí uma possibilidade de empréstimo. O empréstimo seria com compra obrigatória de percentual ligado a metas, ou seja, de acordo com principalmente as partidas jogadas, o São Paulo iria comprando ali progressivamente porcentagens do jogador por valores já determinados previamente, que ainda não estão claramente divulgados, mas de qualquer forma, para o Flamengo pode ser uma boa, porque o Alan não vem bem, o Alan tem sequências aí de lesões. Agora, com essa meta aí de partidas jogadas, o Alan precisaria jogar lá para que de fato o Flamengo recebesse algum valor, né? Então, fica essa indefinição aí, o negócio não está andando muito ainda por conta desse impasse na renovação do Felipe Luiz, mas o Flamengo segue mantendo as conversas, mantendo o negócio ativo com o São Paulo, para quando houver essa definição sobre o Felipe Luiz, que deve acontecer hoje, inclusive, aí sim o negócio deve avançar, e aí as negociações vão ser feitas, os ajustes que o Flamengo quiser propor, ele vai propor, e aí o São Paulo vai dar a resposta dele. Mas existe sim uma negociação em andamento e Alan pode parar no São Paulo. Vamos seguindo aqui para falar agora do Felipe Luiz.
A informação que a gente teve agora no finalzinho do domingo, início da segunda-feira, é que José Botto entrou no circuito das negociações aí, teve uma nova reunião com o Jorge Mendes à distância. O Jorge Mendes estava viajando lá para os Emirados Árabes, se eu não me engano, para receber um prêmio de melhor agente do mundo no Globe Soccer Awards. Então, uma premiação aí que ele já ganhou, se eu não me engano, de 15 vezes ele ganhou 13, o melhor agente, o melhor empresário de jogador, de treinador do mundo. E aí foi lá receber esse prêmio, mas teve tempo de ter uma conversa com o José Botto, que foi muito produtiva. E a informação trazida, vamos dar os créditos aqui, por Paparazzo Rubro-Negro e por Pilhado, é de que houve um denominador comum. Felipe Luiz cedeu um pouquinho, o BAP cedeu um pouquinho, e existe uma grande chance, depois do Flamengo postergar em algumas horas o tempo para receber essa resposta, existe uma grande chance de Felipe Luiz ser confirmado como técnico do Flamengo por mais 2 anos, ainda hoje. Existe uma grande chance desse anúncio acontecer ainda hoje. Então, a gente vai ficar acompanhando com muita atenção. A informação é de que o Flamengo chegou a esticar a corda e oferecer 2,1 milhões, 2 milhões e 100 mil reais por mês de salário no total. Esticou a corda um pouquinho de um lado, Felipe Luiz pediu mais, o Flamengo disse que não poderia, Felipe Luiz pediu ajuste ali na multa rescisória, o Flamengo chegou no meio termo. Isso aí é um perigo, porque no meio do ano, se ele tiver uma proposta da Europa, se a multa não for muito alta, pode facilitar para os times pagarem, mas a multa não ficou nem muito baixa, nem muito alta. Eu não tenho detalhes do valor dessa multa, mas a informação é que chegaram no meio termo. Agora, no salário, o Flamengo esticou um pouquinho mais a corda, chegou em 2 milhões e meio. Porém, e eu não tenho ainda esse detalhe, é se embutiram o valor dos 2 auxiliares, do Ivan Palanco e do outro que eu esqueci o nome agora, ou Diogo Linhares, ou se esse aumento para 2,5 já foi incluindo o valor do salário dos 2 auxiliares. Mas o fato é que a informação recebida por Paparazzo e por Pilhado, Thiago Asmar, né, que é o Pilhado, trouxeram que hoje deve haver o anúncio de Felipe Luiz como treinador do Flamengo por mais 2 anos. A gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto eu trago aqui para vocês, mas temos grandes chances de um fim de novela ainda nessa segunda-feira. Vamos ver. E aí, como eu falei, em meio às negociações, o Jorge Mendes foi eleito melhor agente do futebol mundial em 2025 pelo Globe Soccer Awards, e é a 13ª vez de 15 edições que ele conquista a premiação. O empresário português de 59 anos agencia vários grandes nomes no mercado, como Cristiano Ronaldo e o técnico Felipe Luiz. E o próprio Jorge Mendes, quem negocia com o diretor José Botto agora a renovação de contrato entre Flamengo e Felipe Luiz. Vamos ver se vai se confirmar realmente, mas a tendência é Felipe Luiz ser confirmado. Vamos mudar de assunto agora para falar de Vitão. Flamengo avançou na negociação com o Vitão. O impasse ainda existe, um pequeno detalhe, mas já acertou o salário com o Vitão, já acertou tempo de contrato. O contrato do Vitão vai até 2029. E agora ainda segue a questão ali daquela porcentagem de comissão para os empresários. O Flamengo parece que autorizou o empresário intermediário, aí os empresários do Vitão não gostaram, e aí existe uma divergência aí de comissionamento. O Flamengo aceita pagar 7,5%, os empresários do jogador que tinham acertado com o Cruzeiro uma comissão de mais de 10% estão ali batendo o pé, mas isso normalmente é algo que se chega a um consenso, um ajuste daqui, outro ajuste dali, mas a tendência é o anúncio acontecer em breve e quem sabe não aconteça hoje também, junto com o do Felipe Luiz. Existe uma chance até razoável disso acontecer
Então, vamos acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, mas existe sim uma grande chance de Vitão ser confirmado como o novo zagueiro do Flamengo até 2029. Vou repetir o que eu falei no dia que saiu aquela primeira notícia mais incisiva sobre o Vitão. Com esses moldes que o Flamengo conseguiu utilizar de manter, que eu digo, conseguir incluir o perdão do calote do Thiago Maia, que já girava em torno ali de 4 milhões de euros, o valor base, fora o que tinha a mais de juros ali, o Flamengo tinha esse valor para receber. O Inter concordou em incluir no valor e receber mais 5 milhões e meio de euros. Com isso, a operação total ali deve girar em torno de 10,5 a 11 milhões de reais. Valor esse que Flamengo gastando 5,5, saindo dos cofres do Flamengo 5,5, pelo Vitão, que é um zagueiro de destaque no futebol brasileiro, é um valor muito bom para o Flamengo, mas para o Inter talvez seja um negócio melhor ainda. Por quê? Para o Inter é como se ele tivesse um fôlego de 11 milhões de euros. E além disso, o Vitão tem contrato acabando no fim do ano. No meio do ano ele poderia sair de graça. E para o Inter é muito interessante ter uma proposta até de um valor bom pelo zagueiro em um momento ali que já se aproxima do fim do contrato dele. Então, foi bom para todos os lados. Sobre o Vitão, tecnicamente, eu já disse que acho que ele tem muito a agregar à parte defensiva do Flamengo por conta de velocidade aliada à técnica, e isso pode fazer com que ele consiga aos poucos um espaço até em alguns momentos no time titular do Flamengo. E lembrando que ele tem muito a desenvolver, muito a crescer, jogando ao lado de Léo Ortiz, de Léo Pereira, de Danilo, dos laterais do Flamengo, Varela, mas principalmente o Alexandro, que tem uma grande noção ali de parte defensiva. Todos eles podem agregar e muito ao futebol do Vitão, e o futebol do Vitão pode agregar e muito ao futebol do Flamengo, porque acho que ele tem tudo ali para se encaixar, e achei os valores bons, sim. Eu dizia que era contra a contratação do Vitão quando o Inter não estava aceitando incluir o perdão do calote. Então, tendo esse valor aí do calote embutido e o Flamengo só precisando tirar dos cofres cerca de 5 a 5,5 de euros, aí eu já acho que é um negócio interessante, sim. Então, vamos continuar acompanhando com atenção hoje, porque existe uma grande chance do anúncio de Vitão nas próximas horas, talvez até junto com Felipe Luiz. Vamos acompanhar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E agora o assunto que está tomando conta desde o fim da noite aí de domingo, todo mundo falando só nisso, que é a proposta gigantesca que o Flamengo fez pelo Caio Jorge de 30 milhões de euros. O Flamengo fez essa proposta, trazida a princípio, vamos dar os créditos aqui, pelo André Hernan. O Flamengo avançou nas tratativas do Cruzeiro e deu duas opções. Primeiro, essa proposta aí de 30 milhões no seco, 30 milhões e só, ou 22 milhões de euros mais o Everton Cebolinha. Tá? Fez essa proposta, no entanto, o Cruzeiro não deu uma resposta oficial, mas o Pedrinho BH já deu uma declaração aí de que só aceita 50 milhões de reais. Eu tenho o sentimento de que é óbvio aquela resposta que ele dá para a torcida, né? Por quê? O Cruzeiro vem gastando muito, o Cruzeiro tem muito dinheiro? Tem, mas não é dinheiro do Cruzeiro. O Cruzeiro não está recebendo dinheiro de venda de jogador, a gente está começando um ano de fair play financeiro, o Cruzeiro não pode simplesmente gastar, se não tem grana entrando. Tá entendendo? Eles estão pretendendo ali, almejando o Gerson. Mas cadê o dinheiro que entrou para eles poderem gastar isso tudo? E aí entra uma série de fatores aí que podem fazer o Caio Jorge vir para o Flamengo. O primeiro deles é o Cebolinha, que pode diminuir consideravelmente os valores da negociação. E o fator principal nisso tudo aí é o seguinte: depois que começou a sair um monte de lugar,
flagraram o Caio Jorge curtindo algumas dessas postagens que falavam sobre ele indo pro Flamengo. E tem print, ele depois removeu todas, porque viu que poderia dar problema para ele. Mas uma que tem até um flagra é uma postagem da ESPN com a notícia completa, Caio Jorge curtindo isso. Então, o que a gente pode tomar já, e que nos bastidores eu já sei que é uma estratégia comum do José Botto, que é justamente, em paralelo a essa proposta inicial sendo feita, as conversas já com o empresário do jogador, com o jogador, já estarem iniciadas para entender se o jogador tem vontade ou não. Para o Flamengo já ter feito essa proposta para o Cruzeiro, eu tenho a certeza mais do que absoluta de que o Flamengo já sabe do interesse do Caio Jorge. Então, Caio Jorge querendo vir, como de fato é uma informação, é mais de meio caminho andado. No futebol hoje tem a questão dos valores? Tem. Mas a vontade do jogador, no fim das contas, é o que manda. Então, existe esse fator aí que pode ser decisivo para a chegada de Caio Jorge no Flamengo. O Pedrinho BH tá dizendo que quer 50 milhões, mas a gente sabe que o Flamengo subindo mais um pouquinho, coloca o Everton Cebolinha e dá 25. Dá para ter negócio aí. Acho caro? Acho caro. Mas o Flamengo tem bastante grana. Não quero é que o Flamengo faça esse negócio e não tenha grana para fazer outras contratações. Aí eu já acho errado. Acho que vale ir para outras tentativas aí. O Marcos Leonardo pode sair mais barato, de repente. O próprio Tati Castellanos, de repente, sai mais barato do que um valor que seja suficiente para tirar o Caio Jorge. Porém, a gente conhece o BAP e sabe que ele fala muito nessa questão de se impor no mercado nacional. Então, se o Flamengo consegue tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, é um sinal de Flamengo mandando no Brasil. De que o Flamengo tem grana e consegue fazer o que for até tirar um dos artilheiros do Brasil, aí, de um dos principais times do Brasil. O Flamengo vai lá e pega. Então, tem esse fator aí psicológico que o BAP gosta de frisar sobre essa questão toda aí. Mas vamos ver no que vai dar isso tudo, mas qualquer novidade que eu tenha, eu trago para vocês. Sobre Tati Castellanos, Cauã Elias, Marcos Leonardo, Flamengo desistiu 100%? Não. O Flamengo segue com eles como opções, ainda mantendo os negócios vivos, ativos em conversas ali com o staff, mas essa investida que foi dada no Caio Jorge foi muito forte e muito incisiva, porque provavelmente isso aí não é informação, é uma desconfiança minha de que deve ter havido uma conversa ali com o staff e com o jogador. Eles devem ter recebido uma sinalização positiva para ir com tudo para cima do Cruzeiro e trazer o Caio Jorge pro Flamengo. Vamos continuar acompanhando, porque todos esses fatores que eu trouxe aqui são muito pesados no futebol brasileiro hoje em dia e existe uma grande chance, de fato, de Caio Jorge chegar pro Mengão. Vamos continuar acompanhando, qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Pra finalizar, vou lembrar do FIFA Friends Plus, que é o meu parceiro aqui no canal, que tem o FIFA, o melhor FIFA do mundo, com Série A, B, C, D do Brasileirão, com todos os estádios do Brasil e do mundo. É o melhor jeito de você jogar futebol no videogame nos dias de hoje. Todos os links estão aqui na descrição para você adquirir o melhor FIFA do mundo, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!